Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Num curto intervalo de poucas horas, o tênis internacional recebeu duas notícias chocantes. A primeira delas, logo cedo, que Rafael Nadal está com fratura por estresse numa das vértebras, foi o que causou o problema dele na final de Indian Wells, e vai ficar afastado de 4 a 6 semanas do circuito, ou seja, vai perder Monte Carlo, onde poderia se reencontrar com Novak Djokovic, e também não poderá jogar Barcelona, que é um dos torneios que ele mais gosta de competir. Se tudo der certo, o Nadal poderá voltar em Madrid, mas há muita gente já dizendo que o mais certo mesmo é que ele só consiga estar perfeitamente em forma para Roma. Aí, portanto, ele teria apenas um torneio, intervalo aí de 2 semanas, para se preparar para Roland Garros. Ou seja, é uma situação que compromete completamente o calendário do Nadal, que sempre dá muita preferência, observa muito de perto o Saibro, porque é onde ele realmente é praticamente imbatível. Então fica aí de olho o que é que vai acontecer com o Nadal nessas próximas semanas, com vista aí a seu grande objetivo, que é ganhar mais um Grand Slam. E logo à noite, finalzinho de noite aqui no Brasil, comecinho da manhã de quarta-feira lá na Austrália, veio essa bomba que foi a aposentadoria tão precoce de Ashleigh Barty. Número 1 do mundo ainda, atual campeã de Wimbledon, atual campeã do Australia Open, a Barty resolveu dar adeus, se dizendo desmotivada de seguir na carreira, já que tinha realizado seus principais sonhos, e dando clara dica de que ela agora está muito mais pensando, está voltada para os seus objetivos pessoais. Mas para falar em tudo que representa e representou Ashleigh Barty para o tênis e o que pode principalmente acontecer para o circuito feminino a partir daí, o podcast da semana convida Patrícia Medrado, que conversa com a gente a partir de agora. Patrícia Medrado, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Hoje para falar de um assunto ruim, chato, né? Que é essa despedida tão inesperada de Ashleigh Barty como número 1 do mundo, quer dizer, uma despedida da atual número 1 do mundo, uma coisa que pega todo mundo de surpresa e obviamente também deve ter acontecido com você. Então, Patrícia, primeiro, muito obrigado aqui pela presença, sempre uma honra falar com você. Eu quero que você me fale o quanto o tênis perde com essa surpreendente saída da Ashleigh Barty. Olá, Zé. Primeiro, obrigada pelo convite para participar mais uma vez do podcast da Tênis Brasil, e dizer que é sempre bom a gente falar de tênis, e principalmente quando aparece um assunto assim, que no fundo foi um choque, né, para todo mundo, para o mundo do tênis, né, a número 1 do mundo, uma jogadora super, hiper carismática. Eu, particularmente, era a minha predileta, né, mas assim, por outro lado também muito compreensível, né, Zé, que é realmente difícil, o tênis está cada vez mais competitivo, o esforço que essas tenistas e os tenistas fazem para se manter no alto nível é sobre-humano, é uma coisa louca. E eu entendo a Barty. Para a gente, nós vamos perder muito, né? Nós vamos deixar de apreciar, de admirar uma jogadora que tem todos os fundamentos, que joga um tênis diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Que usa o slice, que usa uma curta, que joga com a cabeça, né? Eu costumava dizer que tinha, né, a turma que jogava como ela e a turma que jogava como a Zabalenka, por exemplo. Vai batendo cada vez mais forte, se entrar, ótimo, se não entrar, paciência, né? Então, a gente perde em espetáculo. Mas, por outro lado, se você olha o lado humano, você dá todas as razões a ela. Eu acho que cada um tem seu momento, né? Cada um tem seus objetivos com o esporte. Ela acha que chegou nos objetivos que passou para ela. E vai dar o próximo passo. Pois é, né, Patrícia? Claro, como você falou, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e até eu lembrei hoje no blog que isso aconteceu comigo quando o Borg abandonou, né? Eu lembro até a data, que foi no comecinho de janeiro, eu estava lá no torneio do Guarujá e vi aquela notícia. Naquela época era muito mais lento chegar a notícia pra gente do que hoje, né? E chegou aquela notícia do Borg desistindo, né? Abandonando a carreira até aos 26 anos, uma idade muito parecida com a Barty, que tem 25.
É claro que os motivos do Borg eram outros, era uma situação diferente, né? Depois nós tivemos um caso também bastante parecido com o dela, que é a da Justine Henin, que também se despediu, de repente, chamou uma coletiva, anunciou a aposentadoria dela como o número 1 do mundo, também com a mesma idade da Bart, quer dizer, depois a Henin acaba voltando, um pouco depois, mas obviamente sem o mesmo sucesso. E casos aí também com o Sampras, né, que por exemplo é um cara que se despediu também no auge, mas sequer fez uma despedida. Ele simplesmente parou de jogar, não contou para ninguém quando ele ia jogar e sumiu. Simplesmente nunca mais jogou tênis, né? Então, são coisas realmente inesperadas no tênis, do tenista que se despede no auge, ou pelo menos no maior potencial dele. Eu acho que é isso que machuca muito a gente, né? Que a gente sabe que o potencial daqueles jogadores ainda é muito maior. É curioso, né? São casos distintos. Como a Graf também, por exemplo. Tem jogadores que eu percebo que eles não nasceram para ser 2 do mundo. Então, quando eles se sentem ameaçados ali na sua posição, né, no topo do ranking, e começam a perder, eles param. Porque, na verdade, eles querem manter aquela imagem do número 1. Tem uns que gostam muito, que amam o esporte, que adoram a competição. Foi o caso do Jimmy Connors, de vários outros que jogam, e que vai ser, talvez, até do Nadal, né, que gosta de estar ali, que acha que sempre vai dar certo e que pode ganhar mais um jogo. Vai lá saber, né, o que vai acontecer com esse trio, mas o Nadal já com 35, né? Enfim. Mas no caso da Bart, não, ela estava ali de 1 e podia seguir sendo, né? Então foi uma questão de, o que eu entendi é que ela parou porque ela já foi suplantando os próprios objetivos. Ela queria ser, o grande sonho da vida dela era ser campeã de Wimbledon. Foi. Mas aí ela disse que ficou faltando uma coisinha, né? E aí ela vai no país dela e ganha o Australian Open. Aí pronto, eu acho que fechou o ciclo. Ela já tinha o Roland Garros, nossa, são 3 Grand Slams. Então, acho que foi acima das expectativas dela, né? E a gente também tem que avaliar isso. Nem todos os tenistas têm essa vontade, estão adaptados à vida do tenista, né? Embora ela tenha um talento enorme, mas você precisa ter talento para essa vida, a vida de estar uma semana em cada país ou cada cidade, hotel, longe da família, comendo sempre em restaurante. Então, é um mundo ali que você... Eu lembro do Marcelo Rios também, o Marcelo Rios detestava viajar e também, né, sempre se queixou disso, era até um cara mais fechado, mais retraído. Então, parece que foi um pouco o caso dela, né? Ela está longe, inclusive está noiva, né? E está aí muito voltada à família, aos amigos, uma pessoa super humana. Eu estou muito chocada, assim, como espectadora e como apreciadora do tênis, porque eu adorava o estilo de vida dela. Mas, assim, super entendo e acho muito compreensível que o desgaste físico e emocional, né? Ela falou 3 palavras, tem gente se queixando ainda. Poxa, ela quase não explicou, porque eu acho que essas 3 palavras já dizem tudo. Desgaste físico e emocional, pressão física e emocional e mental. Pronto, isso explica tudo. É muito puxado. E ela achou que, né, você perde também a ambição, né, de querer mais. Eu escrevi ali no blog as 2 coisas que eu ponderei e eu queria ver tua opinião sobre isso. Primeiro, uma coisa que a gente esquece um pouquinho, que é a distância. A Austrália é um lugar perdido no mundo. Você está longe de tudo. Você está longe dos Estados Unidos, você está longe da Europa. Então são viagens extremamente longas, fusos horários terríveis para se cumprir. E uma vez que você vai, o ideal é que você não fique voltando, porque voltar para casa é mais ou menos como a América do Sul, embora seja mais difícil ainda, mas é mais ou menos como nós sul-americanos, que não dá para ficar voltando para casa toda hora. Então você tem realmente uma viagem mais longa e é um desgaste enorme, né? E ela coloca também essa questão de que ela sempre falou, depois da pandemia, a pandemia na verdade fez o quê? Fez as pessoas apreciarem ficar em casa, lembrarem da sua vida, entre aspas, normal, né? Eu acho que isso foi muito o caso da Ashley Bart, porque ela foi emitida a questão da pandemia, ficou e não saiu mais da Austrália. Ela vai sair 11 meses depois. Então essa visão de que como é bom viver normalmente, acho que também acaba pegando um pouco, principalmente para tenista, e você, como foi uma excepcional tenista, acho que isso pega também, né? Sim, eu acho que muita gente aproveitou essa pandemia para isso mesmo, né? Mas quem gosta da vida e quem tem as suas ambições, depois toma esse período como uma pausa maior e aí volta
para o seu ritmo normal. Já o dela, aliás, a Bart é uma jogadora diferenciada, ela já havia parado antes, né? Ela abandonou uma carreira super promissora, já havia ganho alguns títulos de dupla, inclusive, parou para jogar cricket. E aí é contratada por um time profissional, joga bem e aí resolve voltar. Eu ainda acho, né, quer dizer, ela voltou 1 ano e meio depois, mas eu ainda acho, aqui para nós, que ela pode ficar parada de repente aí 1 ano, 2 anos e até tentar voltar, porque a idade ela vai ter, né? Ela está com 25 agora, imagina se ela dá uma paradinha, a menos que ela abandone a atividade física de vez, né? Mas ainda há essa possibilidade de, quem sabe, bater uma saudade aí, não do circuito, né? Porque a gente já sabe que não é a dela, ela gosta de ficar lá, mas do vencer, né? Porque é viciante, né? É viciante você chegar, levantar o troféu, jogar para aquela plateia e ter sucesso. Nunca se sabe, né? E ela fala muito, né? Ela várias vezes, nessa entrevistinha que ela deu ontem para falar do problema, assim, que ela frisa sempre que ela ama tênis, ela adora tênis, né? Então, como você falou, uma distância grande, talvez aí o plano de ter uma família, de ter um filho agora, né? Que ela acabou de oficializar o noivado dela em novembro aqui com aquele golfista que ela está com ele agora, então de repente ela vai ter desejo de ter um filho e tal, e ela pensa em voltar. A Clijsters fez exatamente isso, tem esse caminho, o desejo, bateu aquele desejo, aquela adrenalina de voltar para o circuito e acabou voltando e com sucesso, né, que a Clijsters tinha muito jogo, muito tênis, né? Então fica um pouquinho essa esperança, né? Exato, e a maternidade não é um ponto final também, nem sabemos se é o caso dela, né, porque ela ainda nem casou, coisa e tal, provavelmente tenha sido mais para realizar outros sonhos, mas a gente tem o exemplo da Serena, da Azarenka, né, a Clijsters, a Clijsters vive tentando voltar, né, não fosse a pandemia, né, então tem uma hora que parece que, né, que o tenista sente falta de alguma coisa ali do circuito, né? Então só pode ser dessa adrenalina do vencer, né? Porque realmente é extremamente fatigante hoje em dia. Eu fico vendo esses vídeos dos treinamentos dos atletas, que hoje em dia com as mídias sociais, os instas, né? E eu fico impressionada com o esforço, com o aquecimento do Alcaraz. Agora eu vi a Muguruza fazendo umas atividades físicas, e aí eu fico imaginando aquela rotina diária. É muito desgastante fisicamente, né? E fora realmente essa questão de nunca... de você não criar raízes, né? Então, mas é isso que faz, é isso que é bonito do tênis, né, Zé? São essas novidades, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra, e vai mexendo com esse ambiente, mas nesse caso aí foi uma perda, né? A gente tem que reconhecer. E por outro lado, né, você faz a comparação de você ver jogadores que já poderiam ter se aposentado há algum tempo, até por problemas físicos, vamos pegar o caso exatamente do Federer ou da própria Serena, né, que continuam fazendo um esforço para continuar. Quer dizer, o Federer aí voltou a treinar, sabe lá Deus que condições, não sei se realmente ele tem uma intenção de voltar, mas ele não largou o osso, né, e a Serena a mesma coisa. Então temos casos de jogadores que poderiam, porque já fizeram tudo que tinha que fazer na vida, o próprio Nadal, podemos pegar o exemplo dele, o cara que já tem tudo, o cara já não tem mais o que ganhar, já é um super nome na história do esporte, mas eles continuam lutando. Então você vê casos muito antagônicos, acho que depende muito aí, depois, ou da ambição, né, da ambição que o tenista tem de ou de permanecer no circuito, ou de ainda algum feito que ele tenha a fazer, ou porque acho que falta isso, né, para você se manter no circuito, para continuar treinando, precisa disso, né? E cada um é cada um, né? É uma coisa, é tão individual, a gente não pode prever, né? Como me ficou muito gravado em mim o filme do Vilas, não sei se você já deve ter assistido, óbvio, né? Quando o pai dele vai acompanhá-lo, porque o Vilas foi até hoje, para mim, o mais obcecado pelo tênis, né? Mas é uma coisa dele, não tem como você dizer, não seja assim, né? Ou você é ou você não é, né? E acaba virando uma escravidão ali, era o que ele pensava, ele treinava 8 horas por dia, uma coisa impressionante. Então o pai olha aquela cena e não tem mais o que dizer, além de desejar felicidade, mas olha, tô fora. Então a gente percebe isso no Nadal também, né? O Nadal é totalmente obcecado e não tem fim essa garra de querer vencer cada vez mais, nem é em busca de metas ou quebrar recorde, não sei se é essa dele, né? Mas é uma coisa com ele mesmo, né?
E alguns não, alguns chegam lá e dizem, pronto, realizei meu sonho, né? Fui campeã disso, fui campeã daquilo, já tá suficiente, vou agora curtir a vida. Então não há fórmula correta, né? Não há fórmula mágica, cada um é como é, e todos têm razão, porque no fundo você tem que agir de acordo com os seus sentimentos, com as suas emoções e com os seus propósitos. E eu fico feliz de saber que ela tem vários outros sonhos, né? Ela fala bem isso na entrevista. Eu tenho vários sonhos que eu quero realizar, né? Aliás, ela é muito amiga da Gulligan, né? Que também foi a número 1 do mundo e que está muito envolvida com essa coisa dos aborígenes, né? Que são os habitantes naturais, né? Os primeiros habitantes da Austrália, né? Então, quem sabe ela não vai fazer alguma coisa relacionada a isso. Enfim, com certeza o que ela fizer vai fazer bem feito, né? Porque já jogou bem cricket, já jogou bem tênis. Aliás, ela fala uma coisa na entrevista que também me remeteu a outras situações, né? Que ela diz ali, como você citou no comecinho, que ela não se sente mais em condições, ela não tem mais a vibração para, bem usa essa frase, o desafio pessoal que é se manter no alto nível, no caso dela, número 1 do mundo, né? E eu lembro de casos muito claros, com jogadores excepcionais, o Max Wilander, o Boris Becker, que chegaram no número 1 do mundo e não aguentaram a pressão de ser número 1 do mundo, porque é enorme, né? É uma coisa muito grande. Claro que a Bart até está bastante tempo ali, né? Mas essa questão da superação a si próprio, né? Que na verdade é isso, o número 1 do mundo é de quem ganhar, é ganhar dele mesmo, né? Porque não tem mais o que fazer além disso. Acho que isso é uma questão emocional complexa, né, Patrícia? Sim, sem dúvida, porque quando você tem alguém, né, ou alguma outra meta acima de você, então você está olhando para cima, mas quem está lá em cima tem que olhar para baixo, né? Não deixar as pessoas encostarem. Então é uma questão de você se defender, na verdade, de manter um lugar que você conquistou com muito esforço. Então é uma posição delicada, é uma situação de muita, muita pressão mesmo, né? E a gente fala, mas já é número 1, e se não for 1 é 2. Não, a frustração de quem é 3, 4, 2, de não ser 1, se já foi, é a mesma de alguém que é 50 e quer ser 30, que é assim, entendeu? É a questão de você buscar o topo, né? Quem está ali quer o topo e quem está no topo. Então, é um desgaste gigantesco. Olha, assim, em outras proporções, né, claro, muito menores, no meu caso, por exemplo, eu lembro que no final da minha carreira, o que eu não aguentava era ficar tanto tempo na quadra. Eu achava extremamente... Eu queria fazer outras coisas, sabe? Eu tinha que botar tanta energia ali, eu ficava tão cansada do treino, porque era de manhã quadra, tarde físico. Também tem essa coisa, né? Do tempo que você está ali, deixa de fazer outras... Não sei se isso também interfere, se ela tem outros objetivos, mas, no geral, cada um com seus motivos, né, Zé? Quão difícil é essa decisão de se aposentar, Patrícia? Que obviamente isso passou por você também, né? Acho que todo atleta de alto nível tem um momento em que ele tem que tomar essa decisão, né? E até foi agora, recentemente também, para voltar a citar o Federer, ele diz, não estou preparado para isso ainda. Federer, 40 anos, multicampeão, multimilionário, não está preparado para se aposentar ainda. Então, como é que é essa decisão? Porque você vê a gente ali na entrevista da Bart que ela está extremamente nervosa, né? Ela está tensa, apesar de estar completamente decidida. Então, conta um pouco pra gente como é que passa tudo isso pela cabeça de um atleta de alto nível. Olha, Zé, o parar em si não é o mais difícil. O mais difícil é essa preparação porque você não decide de um dia para o outro. É uma atitude ou é uma ação que você vai preparando ao longo do tempo. Como você vê que ela mesma diz, eu vinha conversando com a minha equipe, quer dizer, aliás, desde o Wimbledon, né? Desde o Wimbledon que ela já vinha conversando com a equipe. E a partir do momento que você começa a pensar em parar, mas você não para e você segue jogando, você perde um pouco. Incrível que ela não perdeu e conseguiu ganhar outro Grand Slam, né? Mas você perde sua intensidade porque você tem que ter sangue nos olhos para competir nesse alto nível, né? Então, eu senti isso muito em mim. Eu fiquei amadurecendo também a ideia, amadurecendo. E de repente me vejo num torneio contra uma argentina, a gente ali disputando, eu ganho o primeiro set, ela ganha o segundo, aí eu perco o terceiro. Depois eu fiquei me questionando, quem é que tinha mais, que apresentou mais garra ali? Não é a garra do momento, mas a garra você constrói dentro, né? É uma construção, não é só querer ganhar. Querer ganhar todo mundo quer, né? Mas ela tá na tua cabeça, tá
ela que chega naquele torneio com sangue nos olhos, começando a carreira dela, ou eu, que já estava duvidando se eu devia seguir ali. Obviamente que a balança vai para quem quer mais, né? Eu entendi que ela queria mais que eu, porque eu já estava querendo sair. Então, é isso que eu imagino, que essa tomar a decisão te toma muita energia, você ficar elaborando, eu vou parar, o que eu vou fazer, paro, não paro, jogo ali, não jogo aqui. Então, é desgastante e te mina um pouco a sua força. No caso dela, deu certo, ela ganhou até mais, ganhou o Austrália, né? Mas depois você vê que ela realmente nem foi para os Estados Unidos, né? Deixa eu te provocar a fazer um exercício de futurologia, Patrícia, porque, obviamente, a Bart vai deixar de ser número 1 do mundo. Você sabe, até esse regulamento na WTA, até você pode confirmar para mim melhor do que sempre foi assim, você pode pedir para ser retirada do ranking, né? É um direito que a tenista tem quando você decide parar, ou você pode simplesmente deixar os pontos ir caindo até o dia que você desaparece do ranking. Não sei se essa regra existe mais e qual seria a decisão da Bart aí, mas se a naturalidade acontecer, os pontos continuarem caindo, ela vai demorar aí, pelo menos até defender os pontos de Wimbledon para começar a ter uma queda no ranking. Então quem é que vai assumir esse posto? Quem está mais ali gabaritada entre esses tantos nomes que nós temos hoje ali, inclusive nomes jovens, né, para assumir esse posto, não só na questão técnica, né, que temos vários jogadores jogando muito bem, mas de repente na questão emocional, como você disse, esse salto é um salto complicado. Então temos ali a Iga Swiatek, que está jogando super bem, a polonesa acabou de ganhar em Indian Wells, a Krejcikova, que é uma tenista que era mais de saibro, hoje se adapta um pouco mais à quadradura, é uma tenista versátil, não sei se ela tem um perfil de número 1 do mundo, mas ela está ali muito, acho que em condições de ganhar algum outro grande evento. E surgiu de repente a Paula Badosa, essa espanhola aí, com muita garra, além da Maria Sakkari, que eu acho que é uma tenista assim, bem versátil também, né? Então temos aí vários candidatos, podemos falar de Sabalenka, Kontaveit, há vários jogadores ali brigando. Quer dizer, você vê alguém já despontando para o número 1, vai ter uma briga muito grande. Como é que você vê esse quadro aí que se forma? Nossa, Zé, eu acho que o feminino está passando por um momento, aliás, já vem, né, passando por um momento tão aberto, né, tá tão difícil de dizer quem é que vai chegar lá. Você vê que não há repetição das vencedoras dos Grand Slams, nem mesmo desses torneios maiores, né. Eu não saberia dizer, eu não acredito, por exemplo, na Sakkari, não acredito que seja ela. Gosto, né? Ela é uma jogadora agressiva, teve um excelente resultado, mas não apostaria minhas fichas nela. A Iga eu vejo uma jogadora muito, muito determinada, muito perigosa, e ela, você pode ver, eu sempre digo, né, toda vez que aparece uma jovenzinha que ganha um Grand Slam, ou até mesmo os meninos, eu sempre acho que eles precisam de 2 anos para amadurecer, sabe? Que foi o caso, por exemplo, da Raducanu. A Raducanu ganhou o US Open, depois a gente nunca mais ouviu falar dela. Entendeu? Eu acho que é uma mudança de vida muito grande, né? A partir dali você passa a ser uma estrela, melhor do seu país, e imprensa, e contratos, e vários compromissos empresariais, né? Então, você sai um pouco do foco, né? Aliás, o Guga também, né? Lembra? Ele ganhou em 97 sim. E voltou a ganhar em 2000, né? Então, existe aí um período que vai passando, né? Que parece longo, mas que na vida do tenista acaba indo, porque você aí acaba também perdendo a confiança aqui, no outro torneio você não vai tão bem, mas você vê que a Iga, você vê que ela já está de novo começando a morder, né? Então essa vitória para ela foi muito importante. Eu acredito muito nela, acho ela uma jogadora muito determinada. Eu acho que a Osaka, que já esteve lá, se ela conseguir um equilíbrio mental, porque o problema dela é todo emocional, né? Parece uma jogadora sensível que vem se perturbando com qualquer coisa, né? Se ela ganhar um pouco de força, quer dizer, qualquer coisa, né? Agora, por exemplo, ela acabou se desestruturando porque uma pessoa na plateia fez um comentário. Inclusive, eu gostei muito do apresentador lá, dizendo que, olha, sei lá, 10 mil pessoas, 9.999, mais ou menos assim, que ele quer dizer, estava a favor dela. Uma só é que fez um comentário. E ela se perturbou por aquilo, né? Eu acho que ela tem que se blindar, porque ela tem um potencial, é uma tremenda de uma jogadora, mas que ainda está sofrendo influência de tudo, do meio, né? Quando ela conseguir essa maturidade, porque isso também acontece muito no feminino, né, Zé? As jogadoras começam a jogar bem, muito jovens, e é óbvio que, né, essa estrutura como ser humano, como a resiliência que a gente encontra num Nadal,
por exemplo, que vem com a idade, a gente precisa dar um pouco mais de gás para que mais de tempo para essa garotada, né? Então, eu acho que a Osaka pode ser uma boa jogada aí para o futuro. Aí a Badosa também, a Badosa é uma jogadora muito séria, que depois que deslanchou o ano passado é perigosa, entendeu? Mas tá tudo muito aberto, muito aberto. Você tem aí uma aposta, Zé? Olha, eu acho que a Iga é a que está mais próxima para mim, sabe por quê? Porque ela é uma jogadora de saibro, todo mundo sabe disso, ganhou o Roland Garros, ela dá um potencial, e ela começou a jogar muito bem na quadradura, né? Acabou 2 WTA 1000 consecutivos na quadradura, com adversários difíceis. Acho que ela ainda dá umas flutuadas, por exemplo, em Indian Wells ela quase perdeu 2, 3 jogos ali, mas ela conseguiu segurar. Ela trocou a equipe dela, então eu acho que ela está se fortalecendo nisso, como você falou, está crescendo, está ganhando maturidade. E eu acho que nesse meio, nessas circunstâncias, né, da briga, ganhar um Grand Slam, ter um Grand Slam no currículo pesa, né? É diferente. Você, ou como é o caso da Krejcikova também, tem um Grand Slam no currículo, então há uma diferença em relação às outras que ainda estão nessas expectativas, nessas esperanças. Mas está muito aberto mesmo, e o que eu acho excelente para o tênis feminino, né? Lamento demais a saída da Barty, porque ela era uma diferente nesse circuito em questão de técnica, de tática, de alegria de jogar tênis, né? Era um show ver a Barty jogando, realmente é lastimável. Eu lembro demais dela comparando com a Justine Henin, que também era uma jogadora que eu adorava e achava aquela coisa do espetáculo, quer dizer, vai além de ganhar ou perder, né? A jogadora que dá espetáculo, que brinda o público sempre com alguma coisa diferente. E o resto do tênis feminino está um pouco mais engessado, como sempre foi, né? Todo mundo batendo muito forte na bola. Mas de qualquer forma, acho que o nível técnico feminino subiu demais, né, Patrícia? Tá? Acho que nunca se jogou tênis tão bem. As meninas nunca estiveram tão bem fisicamente, né? Que sempre se falava, a gordinha, aquilo lá, aquela é lenta, aquela é muito grande, aquela não se mexe. Nada, hoje estão todas no top, né? Impressionante. E o exemplo no topo da lista está a Sakkari, né? A Sakkari, sim, eu nunca vi uma jogadora tão forte, mas estão todas fortes, né? É que ela aparece muito ali no físico. E eu tenho eu falei que não acreditava nela como número 1, mas gosto dela. Ela é filha de uma jogadora que atua na minha época, né? A Angelique Canellopoulos, uma grega. E quando eu li a história da Sakkari, que eu descobri isso, eu fiquei, aliás, ela sempre aparece ali no box, né? Eu fiquei super feliz, né? Olha só, eu joguei com a mãe dela e a menina agora já é uma das melhores do mundo, né? Mas ela está aí no topo dessa lista. Todas as jogadoras estão extremamente bem preparadas. A Badosa, a Muguruza treina muito também, né? Então, você não vê mais. Eu me lembro na minha época que tinha mesmo isso, né? Aquela jogadora ali é boa, tem um timing bom, tinha um timing bom porque ela estava meio gordinha, ela não se mexia, então você desenvolve. Tem que ter um timing bom, senão você também não ganha suas partidas, né? Mas agora é raro realmente você encontrar uma jogadora que não esteja bem fisicamente. O físico é fundamental para o tênis moderno. E o feminino está impressionante, porque as meninas usam menos spin, né, que os meninos. É uma bola mais chapada, devolução de saque é o golpe mais importante, né? Já foi, sempre foi no tênis feminino, embora as jogadoras estejam começando a sacar melhor, né? Então um jogo diferente, você precisa estar ali na ponta dos dedos, né? Na ponta dos pés, né? Sabe o que eu tenho gostado muito de ver? Você falou bem da Raducanu, putz, eu adorei a Raducanu, a participação dela no Open, uma coisa extraordinária, e venceu a Leila Fernandes, que é uma das minhas favoritas de todas, né? Até porque a Leila Fernandes tem aquela noção de que ela é franzina, pequenininha, mas que ela bate na bola, que a agilidade que ela tem, a forma que ela desempenha. E o que eu vejo nessas duas jogadoras, que eu acho que é uma diferencial para o tênis, que a Barty também fazia bem, é usar os ângulos da quadra. O tênis feminino geralmente nunca usou muito ângulo, né? Como você falou, a bola muito reta e tal. Agora as meninas começaram a abrir a quadra. A Iga mesmo, ela fez vários lances agora em que ela tira completamente o adversário da quadra e favorece até uma subida à rede. Então essa nova forma de jogar também melhorou muito no circuito, né, Patrícia? Sem dúvida. Às vezes elas optam por trocar muita bola também no meio, né? Que é uma tática também usada, eu vejo muito no masculino também, porque a verdade é que quanto mais ângulo você abre, mais ângulo você deixa aberto, né? E a bola curta também, que eu tô vendo até o Alcaraz, aliás, no masculino, que curta é aquela, hein? Mas o feminino deveria ser isso, né? Bola curta, né? Angulada. Mas você percebe que o que elas mais desenvolvem, o que a gente mais vê no tênis feminino é bater
cada vez mais forte. Agora, uma outra jogadora também muito talentosa, que tem variação de golpes, é a Krejcikova, né? Ela e joga muito bem dupla também. O jogo de dupla ajuda, né? Ajuda na simples, porque você saca, sobe a rede, voleia, ângulo, troca, discute estratégia, tática. E ela joga com muita facilidade, né? Foi treinada pela saudosa Novotná, né? Sim. Uma pena, mas eu vejo muito talento. Aliás, os tchecos, eles têm uma, não sei, tem em questão de talento, de golpes fluidos, né? São umas tremendas jogadoras também. Então eu também acredito um pouco dela. Eu não sei se tem cabeça para chegar ali e segurar também um posto de número 1, né? Mas vai. O bacana é isso, né? É engraçado, o que é interessante, né? São os dois extremos do tênis, né? Tem épocas dessas hegemonias, né? Então, as grandes duas, a Martina e a Cris, a Steph e a Sabatini, aquelas rivalidades, assim, aquelas duplas que a gente ficava esperando aquele jogo para ver o que ia dar, né? Mas também tem essas épocas que o Agassi e o Sampras, né? Mas também tem as épocas de que fica tudo aberto, né? Que é muito interessante, porque você não tem ideia, começa o torneio, você não tem ideia do que vai acontecer. Então, é bom porque você vê uma variedade de estilos aí, de jogos e novos nomes, né? Isso é positivo, super positivo também. Sem dúvida alguma. Patrícia Medrado, quero te agradecer demais pela tua presença de novo aqui no podcast, pelas tuas excelentes análises e opiniões. Vamos ficar de olho no que vai acontecer no circuito feminino e eu aqui no fundo vou ficar torcendo para que daqui a um tempinho a Bart resolva mudar de ideia, sentir saudade do circuito e voltar para a quadra. Valeu, Zé, obrigado pelo convite. Vamos todos torcer para que ela volte. Mas por enquanto, vamos desejar a ela todo o sucesso do mundo. Beijo para você. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.